Bom dia, meus queridos. Hoje nós vamos ter uma aula sobre termodinâmica. O que é termodinâmica? Né? A transferência de calor do ambiente para um corpo ou de um corpo para outro corpo. Tá? Muitos perguntaram para mim se isso era aula de matemática, se ia cair para o BMAP. Veja bem, na parte de ciências nós temos umas matérias que estudam fenômenos da natureza. Existe fórmula matemática, entendeu? Então, você tem que fazer alguns cálculos, entendeu? Então, a matemática é ferramenta dessa matéria. Então, vamos estudar primeiro, né, as formas do calor é uma forma de energia, tá? E como que essa energia se desloca, ok? Só um instante, por favor. Vocês estão vendo aí uma questão do vestibulinho da ETEC? Okay? Respondam para mim aí se vocês conseguem. Se muita gente responder ao mesmo tempo, tem que cortar o microfone, tá? Então, olha só, o calor ele pode ser transmitido de três formas que nós vamos estudar aqui: condução, convecção e radiação. Tá? A gente vai ver em outras aulas mais a fundo o que seria isso. Mas condução, por exemplo, quando eu pego uma barra de ferro e ponho no fogo, né, o calor vem da ponta da barra até a minha mão. Convecção, a gente vê isso na formação de ventos, de chuva, e na geladeira da gente. Né? Onde que é mais frio? Em cima ou embaixo? Na parte de baixo. Tá? Então o ar esquenta, ele sobe, aí tem contato ali com o congelador, resfria e cai. Essa é a convecção. No mar também acontece isso. E radiação é a transferência de calor através de ondas eletromagnéticas. Né? Você está longe de uma fogueira, ou você está numa praia sem sol, mas você, pegando aquele mormaço, no final do dia você está queimado. Isso é radiação. Bom, e uma coisa conceitual é a diferença entre calor e temperatura. Tá? Calor é energia, temperatura é você medir a agitação térmica de um corpo. Então, uma pessoa que está com febre, ela está mais quente, certo? Então, a temperatura dela vai ser mais alta. Se tem menos energia, a temperatura é mais baixa. E uma coisa que todos livros de ciências têm é a transformação de graus Celsius em graus Fahrenheit. Isso que vocês estão vendo aqui é a fórmula. Tá? Quando você viaja para um país de língua inglesa, você não vai ver a temperatura em graus Celsius, você não vai no posto de gasolina e vai encontrar litros, né? Não vai comprar por quilo, né? A distância não está em quilômetro, nós já até estudamos isso no passado. Então, uma das questões que tem aí, né, é você transformar menos 100 graus Celsius em graus Fahrenheit. Então, você coloca o menos 100 aqui, né, primeiro multiplica cruzado. Isso aqui vai ficar multiplicado por 5, isso aqui vai ficar multiplicado por 9. Então, né, seria 9 que multiplica menos 100 é igual a 5 que multiplica, abre parênteses, temperatura Fahrenheit menos 32. Né? Você vai acabar calculando o valor de TF, que é a temperatura Fahrenheit, e vai marcar a resposta correta. Tá bom? Então, agora vamos para a reação de termodinâmica. Tá? Em algumas reações, você pode fornecer calor ou ceder calor. Vamos supor que quando você, né, queima uma folha de papel, né, aquilo ali liberou calor. Então, é uma reação exotérmica. Quando você come um alimento, né, uma fruta pela manhã, essa fruta vai liberar energia para você, entendeu? O seu corpo vai absorver energia. Tá? Então, vamos ver a seguinte situação. Tá? A fórmula da transferência de calor é dada por isso aqui, ó.
Q é igual M vezes C vezes ΔT. Delta significa variação de temperatura. Você fornece energia para um corpo, ele está frio, ele esquenta, então ele foi de uma temperatura mais baixa para uma mais alta. Tá certo? E aí você pode calcular essa quantidade de calor que você forneceu. Como? Né? Depende da massa do objeto, né? Vamos pegar aí uma barra de ferro. Se a barra de ferro for maior, você vai precisar de mais calor para poder aquecê-la. C é uma constante que depende de cada material. Vamos supor que você tem uma barra de ferro, uma de alumínio e uma de cobre, né? Cada uma vai precisar de uma quantidade de calor para chegar numa determinada temperatura. A gente sabe que o cobre, né, propaga muito bem o calor, né, que é diferente do ferro, diferente do alumínio. E ΔT é a variação de temperatura. Vamos supor que estava na temperatura ambiente. Hoje deve estar fazendo uns 22, 23 graus, e você aqueceu até 100 graus. Então, você teve uma variação aí de 77. Vamos pôr 20 até 80. Variou 80 graus. Então, você entra com a massa da barra de ferro, né? O calor específico, tá? A referência de calor específico é o da água, que é 1 caloria por grama por grau Celsius. O que significa isso? Para você aumentar 1 grama a temperatura dela em 1 grau Celsius, você precisa fornecer 1 caloria de calor. Essa é a definição de calor específico da água, que é a referência em relação às outras, tá? Então, aqui você vai... ele te dá 100 gramas, ele te dá o valor de C, que é 1, tá? E ele dá, vamos ver quanto que variou a temperatura. A temperatura variou de 22 graus para 28 graus. Então, variou 6 graus Celsius. Ok? Então, você vai entrar aqui com 100. Deixa eu só me ver se você entra com grama ou com quilo. Isso é importante também. Não é grama, porque aqui está em gramas. Ó, tá? Então, você vai entrar com 100, que multiplica 1 e que variou 6. Então, 100 vezes 6, 600 calorias. Mas eu não tenho certeza. Para isso, na internet, você consegue localizar todas as provas antigas, tá? Do polivalente. Então, vamos ver aqui, ó, no 27, qual que é a resposta correta. Ó, tem questão que às vezes é anulada, tá? Que é mal formulada. A questão correta é B, né? Que nós falamos, 600 calorias. Bom? Então, deixe-me voltar aqui, parar de compartilhar a tela e voltar aqui a falar com vocês. Bom? Então, agora tem a mãozinha para vocês clicarem em quem quiser fazer pergunta. Tá legal?